Atos 20, versículo 7, quem encontrou diga: eu vou morar no céu. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante e prolongado discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Senhor nosso Deus e Pai, nós já oramos, louvamos, contribuímos para a manutenção do templo. Agora chegou o momento em que nós vamos sentar para ouvir a Tua voz pela Tua palavra. Fala conosco não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que Tu sabe que a nossa alma precisa. Em nome de Jesus é o que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se assente fazendo aquele barulho que o diabo não gosta, irmão. Os irmãos do aleluia estão aqui ainda, né? Do glória a Deus também. Maravilha. Deixe a sua Bíblia aberta. Também deixe o seu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu estive pedindo a Deus uma palavra para esta noite, e o Espírito Santo colocou ao meu coração essa palavra. Por isso eu peço que você, por gentileza, preste atenção na palavra de Deus. Não converse agora, segure aí, não ande, fique atento no que Deus tem para nós através da sua palavra, por gentileza. Eu tenho certeza de que Deus irá falar pela sua palavra com alguém, assim como falou comigo nessa mensagem. O texto que nós lemos fala a respeito de um milagre que Deus fez através da vida do apóstolo Paulo. O milagre da ressurreição. O milagre de trazer a vida a alguém que estava morto. Diz a palavra do Senhor, nos textos que lemos, os versículos que lemos, eu quero extrair algumas lições para a nossa vida. Por isso, deixe a sua Bíblia aberta, acompanhe, e conforme a palavra do Senhor vai sendo mencionada, você tem a liberdade de glorificar e adorar ao nome do Senhor. A palavra do Senhor vai nos dizer que Paulo estava em uma viagem. Paulo estava seguindo viagem. Paulo estava saindo de Filipos e ele estava indo para Mileto. Ele vai chegar em Mileto, no versículo de número 13 em diante. Mas a palavra do Senhor diz que Paulo ele vai chegar em Troade. E ele vai ficar em Troade por 7 dias. Quantos dias eu disse? 7 dias eles vão ficar ali em Troade. E a palavra do Senhor diz que eles estão reunidos em um domingo. O versículo de número 7 vai dizer assim: no primeiro dia da semana, domingo, eles estão ali, e a palavra do Senhor vai dizer que não era um culto comum, era um culto onde eles iam fazer o partir do pão. Que culto que é esse? A ceia do Senhor. E a palavra de Deus diz que eles estão no cenáculo. Naquela época, a igreja do Senhor
ela não tinha templos bonitos, belos, grandes como esse. No início da igreja, eles ficavam em pequenos salões que eles se reuniam, alguns até eram grandes como esse, algumas casas, mas esse cenáculo ele era especial. Esse cenáculo ele tinha 3 andares. E a palavra do Senhor diz que Paulo, ele é diferente. Paulo chega em Troade, fica ali alguns dias, e no dia seguinte, no 7º dia, ele vai viajar. E se fosse você, se fosse eu, um dia antes a gente fala assim, ó, eu vou acordar chegar do culto mais cedo, vou dar uma descansada, porque viajar de navio não é fácil, é cansativo. Então eu vou descansar um pouquinho. Mas Paulo era diferente. A Bíblia diz que Paulo ele quis entregar tudo naquela noite. E ele vai pregando a palavra, ele vai ensinando a palavra, ele vai exortando na palavra. A Bíblia diz que aquele cenáculo estava cheio de pessoas, até o 3º andar. E Paulo provavelmente estava ali no 3º andar, pelo que nós lemos. O 3º andar, com certeza, quando você lê esse texto, e você vê que eles estão cultuando, e eles estão cultuando a Deus, e Paulo está no 3º andar. Com certeza, para aqueles que estudam a palavra de Deus, quando falou do 3º andar, já lembra de algo, o 3º céu. Ou seja, o culto que estava tendo ali, não era qualquer culto, era um culto que o povo estava já no 3º céu. Que isso, pastor? O ambiente do culto era diferente. O culto estava gostoso demais. Tanto é que Paulo está pregando a palavra de Deus. Paulo está anunciando a palavra de Deus. E quando você está nesse nível, e não adianta, irmão, no mundo espiritual há níveis. Vou repetir, o mundo espiritual há níveis. Há pessoas que estão no 1º andar, há pessoas que estão no 2º andar, mas há pessoas que estão no 3º andar. E sabe o que eu aprendo aqui? Quem está mais em cima nos andares do grau espiritual, que quanto mais você sobe, mais você se aproxima do céu. Quem mais vai se aproximando do mundo espiritual, em uma linguagem espiritual, o culto é diferente. Percebemos aqui que o culto ele teve hora para começar, mas não tinha hora para acabar. O culto começou de noite, e ele está pregando e o culto está rolando. E culto bom, irmãos, é aquele culto que a gente está ali dando glória a Deus, dando aleluia, cantando, glorificando, e a gente não vê a hora passar. Quando a gente vê, já está passando das 9, 9h30, 10 horas, nem viu a hora passar. Mas infelizmente, crente que espiritualmente está no rasinho, espiritualmente falando, está no 1º grau, no 1º degrau ainda, no 1º andar, ele fica preocupado com a hora, está preocupado com amanhã, está preocupado com o que vai pagar amanhã, está preocupado com o serviço de amanhã, está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Paulo ia viajar no outro dia, mas ele se envolveu tanto, que foi passando 10 horas, foi passando 11 horas, foi passando meia-noite, e o culto estava rolando, e Paulo estava pregando, e o culto estava bom demais. Quem já presenciou, quem já viveu, quem já participou de um culto, que a glória de Deus derramou de uma maneira, aleluia, e você nem viu a hora passar. Coisa gostosa é isto, coisa gostosa é estar nesse ambiente. Mas eu quero dizer para você, eu sei que o culto hoje teve as suas homenagens, eu sei que o culto hoje teve as suas homenagens, mas ainda é um culto de louvor e adoração ao Senhor. Então eu sei que ainda tem gente que ainda está no térreo, eu sei que ainda tem gente que ainda está no térreo, mas o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui agora, ainda dá tempo de subir mais uns andares aí.
ainda há tempo para você subir mais um pouquinho, para se aproximar mais um pouquinho do céu. Aí a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada vai dizer que naquele culto era diferente. Sabemos que naquela época ainda não havia energia elétrica, então havia algumas lamparinas para iluminar o culto. O culto já estava à noite, mas tinha algumas lamparinas. Culto não é no escuro, culto é diante da luz, culto é no claro. Por quê? Porque o claro revela aquilo que está em oculto. O claro revela aquilo que está em oculto. E nós vemos aqui que havia muitas lamparinas. E isso nos traz a entender, quando falamos de lamparinas no cenáculo, lembramos da luz. E quando falamos da luz, do brilho, lembramos da glória de Deus. Então podemos dizer que aquele culto estava tão gostoso, que a glória do Senhor de alguma maneira era manifesta naquele lugar. O apóstolo está vivendo algo tremendo aqui em Troade. A Bíblia Sagrada que diz que naquele culto entrou um jovem. O jovem entra, e eu posso imaginar ele chegando naquele cenáculo, chegando no pátio, subir no primeiro andar, subir o segundo andar, subir o terceiro andar. Acredita-se que estava tão cheio, que naquela época com certeza não existia ar-condicionado, as janelas eram abertas. Ele senta na janela. Aí a palavra do Senhor, ela vai nos dizer que ele está ali. Eu sei que muita gente bate em Eutico. Eu sei que muita gente critica Eutico, mas eu quero dar um ponto de louvor para Eutico. Eu não sei como foi o dia de Eutico, porque a Bíblia não diz, mas eu posso acreditar que ele teve um dia de trabalho. Eu posso acreditar que ele teve um dia cansativo até, porque eu não sei você, mas quem já chegou na igreja com o corpo quebrado? Quem já chegou na igreja depois de um dia de estresse, depois de um dia de trabalho, chegar aqui e dependendo como está o ambiente do culto, começa a querer dar umas pescadinhas? Ele está ali. Mas eu quero dar um ato de louvor a Deus pela vida de Eutico. Porque mesmo cansado, ele foi para o culto. Você poderia escolher outro lugar para ir, mas fale para esse crente que está perto de você assim, ó, mas você está no culto hoje. Oh, glória ao nome de Jesus. E como nós temos aprendido já alguns domingos aqui, Jesus não falta culto. Aleluia. Diz a palavra de Deus que Eutico estar ali, senta na janela. Eu imagino a fumaça daquelas lamparinas subindo. E conforme vai subindo, ele está ali, Paulo está pregando, e vai passando as horas, vai se alongando o tempo, e ele está ali sentado na janela. De repente começa a dar uma pescadinha. Eu imagino se tivesse um doido igual o pastor Vitor Hugo. No começo alguém, glória! Ele, deu aquele susto. Não é verdade? Mas ele está ali ainda. Foi brigando com sono. Mas tem coisa que não é bom brigar. Tem coisa que não é bom você brigar, irmão. Tem coisa que você não é bom você brigar, ainda mais aonde você está. Dormir é pecado? Sim ou não? Não. Só que ele está dormindo no lugar errado. E ainda mais, está na janela. Ou seja,
O corpo estar na janela significa distração. Por quê? Ele está na igreja, só que ele ainda não se ligou no culto. Tem gente que está na igreja, mas está na janela espiritualmente. Por quê, pastor? O corpo dele está aqui, mas a cabeça, ele está pensando que ele vai pagar amanhã. Ele está pensando no dia de amanhã. Ele está pensando no filho. Ele está pensando em um monte de coisa, mas não está ligado no culto. Eutico está na janela. E janela significa distração. E ele está ali, se distraindo. Está na igreja, mas está se distraindo. E quem está na janela, automaticamente, ele está do lado de dentro, mas ele está olhando para o lado de fora. E tem gente que espiritualmente está dentro. Vem para a igreja, vem domingo, vem quarta, vem sexta, vem na consagração, vem na escola dominical, vem no ensino, está dentro, toca, está dentro, rege, está dentro, trabalha, só que a cabeça dele ainda está fora. Eutico está na janela. E sabe qual é o perigo? Que ele está brigando com algo que é difícil de vencer. E ainda mais no lugar errado. Só que o sono é terrível. Eu me lembro, na minha adolescência eu trabalhei por 4 anos em um quiosque na praia. Pense num negócio. Se quem trabalhou aqui na Ilha Bela é pegaria, imagine na praia da Enseada, no Guarujá, irmão, que vai muito mais gente. Eu me lembro que um dia eu cheguei em casa, tão cansado, que eu tomei um banho, sentei no sofá para assistir a televisão, liguei, e eu senti os meus olhos fechar, e eu queria abrir, e as pálpebras caindo, e eu querendo abrir. O peso, não é assim? A gente querendo, eu senti, irmão, não estava aguentando. Quando foi ver, eu dormi. Eu não sei se alguém já deu uma cochilada dirigindo. Eu não sei se você já teve uma experiência assim. Brigar com o sono é algo terrível. Só que ele está no lugar errado. Sono fala de descanso. E tem gente que está querendo descansar no lugar errado. Tem gente que está querendo descansar na hora errada. Quem está entendendo aqui? Oh, glória. Aí a Bíblia diz que ele não consegue vencer. Quando ele cai, a Bíblia diz que ele caiu do 3º andar. Irmão, ele caiu da onde? Do 3º andar. E geralmente que quem cai da janela não cai para dentro, cai para fora. E isso revela muita coisa. Porque quem está na janela, ele está meio imparcial. Ele está aqui, mas está olhando lá. E para onde ele se inclina é para onde ele está sendo mais vencido. Se ele cai para dentro, o povo está ali para ajudar. Mas a Bíblia diz que ele caiu da janela. Então isso nos dá a entender que ele cai do 3º andar. Quando ele cai, irmão, isso que eu acho tremendo. Porque a Bíblia Sagrada diz que Paulo está lá pregando. Era culto de ceia. Paulo está pregando. E quando ele cai, imagine o alvoroço que foi ali naquele culto, Paulo. As pessoas desesperadas fazendo aquela roda ao redor do rapaz. Paulo para a pregação. Diz, calma aí, gente. Aí a Bíblia diz que Paulo desce. Passa pelo 2º andar. Passa pelo 1º andar. Passa pelo térreo. Vai no pátio. Pega o rapaz. Isso que eu acho lindo. Paulo dá um abraço nele. Ei,
A Bíblia não diz assim, ó. E Paulo chegou para o menino e diz assim: volte à vida em nome de Jesus. Paulo pega ele e dá um. Oh, glória. Tem coisas, irmãos, tem milagres que vão acontecer em nosso meio, não é por palavras. Vou repetir, tá? Tem milagres que vão acontecer em nosso meio, não é por palavras, mas é por a... Você pode falar para esse irmão que está perto de você, você pode falar para esse crente que Jesus colocou da tua esquerda, da tua direita, diga para ele assim, ó, o milagre está a um abraço de distância. Oh, glória a Deus. Fala para alguém, fala. O teu milagre está a um abraço de distância. Pastor, eu já falei tanta coisa para o meu filho, já falei tanta coisa para o meu marido, eu já falei com fulano, já falei com Beltrano, mas Deus está falando pela sua palavra agora. O teu milagre está a um abraço de distância. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. E sabe o que eu acho lindo? Que Paulo ele vai ter uma revelação de Deus. Irmão, o rapaz caiu do terceiro andar. Paulo abraça-o. Paulo olha e diz assim, ó: não fiquem perturbados, porque a alma ainda está... Tu consegue ver a alma, irmão? Não. Quem revelou para ele que a alma estava lá? O Espírito Santo. Só Deus faz isso. Mas por que ele falou alma? Porque você pode falar para esse crente que está perto de você aí, ó. Fala para ele assim, ó: a tua alma pertence a Deus, viu? Pastor, Eutico caiu, mas a alma pertence a Deus. Pastor, como assim? Você lembra de Jó? Satanás chega para Deus e diz assim: o Senhor dá tudo para ele, por isso que ele faz assim, por isso que ele é fiel. Aí Deus olha para Satanás e diz assim, ó: pode tocar em tudo dele. Tira dinheiro, tira a fazenda, tira os filhos, tira tudo dele. Só uma coisa você não toca nele. O quê? Só não toca na sua... Irmão, presta a tua mão ao Espírito Santo aí. Segura na mão dele, de alguém assim que está perto de você, fala assim: a tua alma é de Jesus, viu? A tua alma é de Jesus. Pastor, mas está ferido. Pastor, mas está machucado. Pastor, mas está no mundo. Pastor, mas está nas drogas. Pastor, mas está nisso, está naquilo. Deus está dizendo para alguém hoje aqui, através da sua palavra: a alma desta pessoa ainda pertence ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Sabe o que eu acho mais lindo? Que o texto diz, olha só, versículo 10: descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e o abraçando disse: não vos perturbeis, porque a alma ainda está nele. Subindo de novo. Paulo tinha uma facilidade de subir para o terceiro. Paulo tinha uma facilidade de subir para o terceiro andar, irmão. Subindo de novo, partiu o pão. Observe que o texto, a Bíblia diz assim: o propósito da reunião era o partir do pão. O propósito da reunião era o partir do pão. O propósito da reunião era o partir do pão. O propósito daquela reunião era o partir do pão. Só que no meio da reunião, Eutico cai. Paulo para: opa, calma aí, não vamos perder o nosso Vou descer. Irmão, fala para esse crente que está perto de você, fala assim, ó: imprevistos acontecem, irmão. Acontece. Tem gente que fica desesperado. Calma.
O importante é você não perder o seu Aí. Olha o que Deus está falando para alguém aqui, ó. Tem gente que casou, aí não deu certo o casamento, aí fica levando a culpa para a vida toda, porque as quedas faz parte da vida, infelizmente. Eu não estou fazendo apologia ao erro não, mas eu quero dizer para você que imprevistos acontecem. Ah, pastor, mas eu ensinei o meu filho, eu levei ele para a igreja, ensinei ele direitinho, falei para ele que mentira é pecado, falei para ele que isso é pecado, falei para ele, olha, isso aqui é pecado, mas pastor, o meu filho fez agora tudo o contrário. Calma, imprevistos na vida, só que o importante é não perder o Paulo, vai lá, abraça-o. Aí a Bíblia diz que Paulo volta subindo. Eu fico imaginando, Flávio, que coisa tremenda foi esse dia. Paulo vai subindo. Aí o texto diz assim, ó, e subindo partiu o pão e comeu. E ainda, ei, irmão, Paulo, tem gente que já falou para mim assim, pastor, o senhor é muito sequinha. Se deixar, o senhor quer pregar quarta? Se deixar, o senhor quer pregar... Todo domingo o senhor prega. É porque tu não foi ovelha de Paulo, irmão. Paulo, depois do negócio desse, o que era mais lógico? Você, irmão, amém, glória a Deus, vamos descansar. Aí o texto diz assim, ó, e ele continuou ainda pregando longamente. Detalhe, era um culto. Só que agora o culto já subiu de nível. O culto já virou vigília. O negócio foi tão bom que o culto começou um dia, terminou no outro dia de manhã. Eu não sei se você viu na internet, nos Estados Unidos, uns jovens de uma faculdade se reuniram, vamos cantar um louvor, começaram a tocar um louvor. Daqui a pouco foi 1 hora de louvor. Daqui a pouco o culto começou a rolar. Daqui a pouco foi 2 horas, 3 horas. Daqui a pouco foi um dia, eu não sei quantos dias foi. Daqui a pouco foi 3 dias, 4, daqui a pouco 7 dias de culto, irmão, sem parar. Aleluia. Ô irmão, eu não sei você, eu sei que nós temos uma liturgia, eu sei que nós temos um horário, mas a Bíblia diz assim, ó, não te apresses em sair da presença de Deus. Aleluia. Como é bom estar no culto, como é bom estar na igreja, como é bom estar no culto se envolvendo, porque o tempo vai passando, o tempo vai passando e a gente acha tão bom, que a hora passa e a gente nem percebe. E sabe o que eu acho lindo aqui? Que o propósito, que eles se reuniram, não caiu por terra. Participaram da ceia. Aí o versículo de número 12 diz assim: então conduziram vivo ai Jesus, conduziram vivo o rapaz. Oh glória. Ele caiu, mas Paulo desceu, deu um abraço nele, ele voltou à vida. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Sabe o que me alegra aqui? É que Eutico cai. E infelizmente, sabe o que tem acontecido em nosso meio? As pessoas caem e tem gente que se alegra com isso. Ah, o pastor fulano caiu. Ah, a irmã fulana pecou. Tem gente que, irmão, que tem a alegria de falar. Tá vendo? Eu sabia. É isso. É assim. Paulo desce, abraça.
Vão levando o rapaz vivo. Fala pro teu irmão assim, ó, ele estava vivo, irmão. E a Bíblia diz assim, ó, e eles se sentiram grandemente confortáveis. É o que eu falo aqui. Tem irmão que a gente vê, o culto está de uma maneira, a palavra está falando de uma maneira tão tremenda, que tem gente que vem aqui aceitar Jesus 2, 3 vezes, a gente fala assim, mas meu Deus, irmão, de novo está aceitando a Jesus. Tem gente que faz piada, tem gente que não dá nem crédito, não liga, faz cara feia, está vendo de novo? Ô irmão, a igreja de Troade, quando viu que Eutico estava de pé, a Bíblia diz que eles ficaram tão confortáveis. Oh, glória ao nome de Jesus Cristo. Eu me lembro, eles estavam em Jacupiranga. A Thaís, não lembra da Thaís? Vem aqui. Ela veio pregar lá, foi pregar lá. E ela trouxe uma palavra lá, irmãos. Foi tão forte. No dia, não tinha nenhum visitante não crente. Era todo mundo crente. E ela trouxe uma palavra tão forte, que uma moça que já era crente, nova convertida na fé, foi lá na frente querer aceitar Jesus. A igreja ficou meio assim. Na hora o Espírito Santo falou para mim assim, ó, tem muita gente querendo aceitar Jesus de novo. Porque para ser sincero, até eu que estava no púlpito, eu falei, meu Deus, se eu posso, eu vou lá. Sabe aquele dia que Deus fala contigo de uma maneira que tu fala assim, mas meu Jesus, eu preciso ficar mais crente hoje. Preciso aceitar Jesus de novo. Aí eu pedi a licença para ela, falei no microfone. Quando eu falei, irmão, tá vendo a irmã aqui, ó? Tem um monte de gente que tá doidinho para vir aqui na frente querer aceitar Jesus de novo. Quem é? Irmão, a igreja quase toda veio. Por isso que nós temos que nos alegrar quando alguém se levanta. Não é para falar assim, irmão, de novo tá lá aquele ali. Não. Se alegre. Porque mais uma vez ele está tentando. Porque mais uma vez ela está tentando. Sabe por quê? A Bíblia, ela diz assim, ó, você que está em pé, parabéns para você. É isso que a Bíblia diz? Não. Você que está em pé, você é demais. É isso que a Bíblia diz? Não. Parabéns para você que está em pé. É isso que a Bíblia diz? Não. Olha o que a Bíblia diz. Aquele que está em pé, tome cuidado para que não. Então, quando você vê um irmão aqui e você está de pé, graças a Deus, Jesus, que o Senhor tem me sustentado. Graças a Deus que o Senhor tem me colocado e me está permitindo eu estar de pé. Aí a Bíblia diz, irmãos, sabe o que eu acho lindo? Porque imagine se a Bíblia diz que depois que o menino ressuscita, está vivo, Paulo ainda pregou até de manhã, no outro dia. Você pode imaginar comigo? Ei, como que foi o culto de Eutico? Eu posso imaginar o culto de Eutico antes da queda e depois da queda, Flávio. Eu imagino, antes da queda, ele está assim, ó, o pastor está pregando e está assim, ó. Glória a Deus. Caiu, mas depois da queda, irmão. Detalhe. Ô Eliakim, você estava quanto por hora quando caiu de moto? 60 por hora. De moto caiu, quebrou tudo. Só Jesus. Quebrou o pulso, né? Se machucou todinho. Olha só, 60 por hora. O camarada Eutico caiu da onde, irmão? Do terceiro andar. Posso falar uma coisa para você? A Bíblia não diz, mas eu posso imaginar. Ele levanta vivo. E eu posso imaginar porque Deus, quando Ele faz a bênção por completo. Aí eu te pergunto, será que ele teve sequela, irmão? Caiu do terceiro andar. Quanto pode ter quebrado um braço, uma perna?
rachada a cabeça, alguma coisa, pescoço. Eu imagino que quando Paulo deu aquele abraço, imagina algum barulho assim, traca, era o osso voltando pro lugar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. E crente, irmão, crente é uma benção. Porque crente, quando Jesus está abençoando, a gente fica metido. Imagina ele levando assim. Foi nada não? Sabe aquela criança arteira que a filha diz assim, não vai que você vai cair, não vai que você vai cair, não vai que você vai cair. Ele vai lá e corre, cai, levanta o couro cheio de lágrimas. Não foi nada, não foi nada. Não é assim? Não é desse jeitinho? Eu imagino eu, tipo, irmão, levantando assim, ó. Nem machucou. Um negocinho aqui, vamos lá, firme forte. Foi nada, segue o jogo. Imagina o culto dele como foi. Oh, glória a Deus. Porque a Bíblia diz assim, ó, os mortos. A Bíblia diz, os mortos. A Bíblia diz, não sou eu. A Bíblia diz, os mortos não louvam a Deus. O que isso quer dizer? É que só quem adora a Deus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Só louva a Deus, irmão. Quem o quê? Quem está? Fala para esse crente aí, nós já vamos orar. Tu vai esperar cair para mudar o teu culto? Vai esperar cair da janela para mudar o teu culto? Ou quer já mudar agora? Quem está entendendo que a palavra de Deus está nos falando nessa noite, fica de pé e dá um glória a Deus bem gostoso para Jesus aí, diga.